Salve, salve, Ildete Emanuele. Salve, salve, meu amigo Darlan. Salve, salve, gente querida. Boa noite. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa 15ª aula do nosso curso Teologia da Libertação para os nossos dias. Hoje, o tema da aula será Os Divinos Rostos da Diversidade, Teologias Quiz da Libertação. E para começarmos com poesia, vamos iniciar com as palavras de um lindo poema da poetisa, cantora e atriz Elisa Lucinda. Que o mundo é sortido, toda a vida soube. Quantas vezes, quantos versos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim. O vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela tá bem longe, sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria, fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexata, sou inexato. E para dar continuidade à nossa aula de hoje, convidamos ao palco nosso querido irmão Marcelo Barros. É com você, Marcelo. Olá, pessoal, queridos e queridas irmãs. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. E essa aula, que é realmente muito importante dentro da caminhada do curso Teologias da Libertação para os nossos dias, eu dei esse título, Os Divinos Rostos das Diversidades. Diversidade divina, diversidades humanas, diversidades religiosas, diversidades sexuais, diversidades de gênero, diversidade de tudo. As igrejas cristãs sempre viveram entre essa dialética exigente. De um lado, se inserir nas culturas. O cristianismo é encarnação, quer dizer, assumir a realidade do povo, da vida, das culturas, humanizar-se. Não ficar alheia ao modo de ser de cada povo. Mas, do outro lado, ao fazer isso, ser testemunha de que o projeto divino leva a gente para lá, para diante. Quer dizer, o projeto divino exige transformação, conversão a todas as pessoas, a todas as culturas, a todas as estruturas do mundo. Isso é exigente. Por exemplo, se a maioria das culturas do mundo eram e ainda são patriarcais e de dominação do varão, do homem, é necessário que o Evangelho de Jesus possa criticar isso, possa contestar, possa provocar mudanças. Mas como é que se faz isso se inserindo? Então, não sei se vocês perceberam o que eu estou mostrando. A dialética, a tensão entre inserir-se, quer dizer, assumir a cultura e, ao mesmo tempo, ser crítico em relação a ela. Até hoje, na África e em algumas tribos indígenas da América Latina, quando alguém nasce de uma cor diferente, por exemplo, uma criança albina, as pessoas pensam duas coisas. Ou a mãe transou com alguém de fora, ou é um fenômeno sobrenatural em que o demônio, espíritos, estão visitando a comunidade através daquela criança. Vocês imaginem
a criança que nasce albina, quer dizer, diferente das outras crianças, na sua pele, no seu modo de ser, no seu modo de olhar, e, além disso, enfrentar o preconceito, a condenação por ser diferente. Assessorando dioceses da Amazônia, eu fazia muito isso nas décadas de 70, 80, agora já faz muito tempo. Eu mesmo vi pessoas da caminhada, pessoas nossas, dizerem que criança albina é filha de boto, do peixe. Que o boto, nas noites de lua, saem do rio Amazonas e transam com moças bonitas. Então, por exemplo, as famílias não deixam de jeito nenhum as adolescentes, as meninas novas, ficarem nos barcos olhando o rio, ou na praia, ou na beira d'água, em noite de sexta-feira. Se tiver lua, então, de jeito nenhum. Medo de boto. Há poucos meses, um festival de cinema com filmes feitos por índios. Eu gostei muito de um filme, mas fiquei muito impressionado, nem me lembro o nome dele, que mostrava que na periferia de Manaus, hoje em dia, agora 2020, em um barraco, uma mãe solteira cuidava da criancinha doente e os vizinhos se reuniram lá e disseram: essa criança tem de morrer. Ela está doente porque há um espírito mau que tomou e a comunidade inteira vai ser prejudicada. Gente, é isso. As culturas todas têm um pouco essa tendência de proscrever, condenar quem é diferente, quem é minoria, quem não está de acordo com a minha sensibilidade. Agora, vocês imaginem isso há 3.000 anos, 2.500 anos atrás, no Oriente Médio, na sociedade de onde nasceu a Bíblia. A fecundidade da mulher era fundamental para a continuidade do clã. Então, toda a propriedade da terra estava ligada à família patriarcal. Como é que se poderia ver uma criança que, quando vai se desenvolvendo na sua infância, ela começa a mostrar que não quer ser menino, que quer ser tratada como menina, ou que, por exemplo, tem atração sexual por alguém do mesmo sexo? Isso para eles era impossível de assumir. Então, naquela época, isso tentava se resolver por lei. A lei proíbe, a lei diz que é pecado, a lei diz que é condenado. Agora, terrível é que esses preconceitos e tabus violentos, cruéis, eles foram passados para a Bíblia como lei de Deus, como também em outras religiões, não é só a Bíblia. E como se fosse palavra divina. Do mesmo jeito que a escravidão de estrangeiros, pessoas endividadas, ficavam escravas, e era como se Deus estivesse mandando. Agora, o esquisito é que hoje em dia tem gente que lê a Bíblia e diz: não, a Bíblia falou que homossexualidade, que essas coisas desse tipo aí, diversidades sexuais, é tudo pecado. Mas não percebe que no mesmo capítulo em que a Bíblia diz isso, ela manda apedrejar a mulher adúltera, e ninguém vai, hoje em dia, achar que isso é atual. Ela vai dizer como é que o dono de escravo faz com o escravo homem, com a escrava mulher. E isso aí essas páginas da Bíblia a gente passa por cima. Agora, quando chega na moral sexual, aí é o pé da letra e acha que tem que ser hoje em dia do mesmo jeito. Então, e os nossos tabus hoje nas igrejas, gente, até meados do século XX, a homossexualidade era considerada crime passível de prisão na Inglaterra. A gente vê isso em filmes, vários filmes atuais mostram isso. Aqui no Brasil, no século XVIII e XIX,
pessoas foram queimadas na fogueira como hereges por serem descobertas vivendo relações homoafetivas. Era a pior acusação que alguém podia fazer. Tribunal da Santa Inquisição. Mas mesmo em nossos dias, que não tem mais Inquisição, que a igreja não condena mais ninguém à fogueira, né? O grupo gay da Bahia, GGB, colocou na Folha de São Paulo que o Brasil é o país com maior quantidade de registros de crimes letais contra LGBTQIA do mundo. Morrem mais pessoas nessa questão da diversidade sexual no Brasil do que em qualquer outro país do mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos, imagine. Em 2018, o grupo gay da Bahia registrou que 420 pessoas LGBT tiveram mortes violentas no Brasil. Ou seja, a cada 20 horas é assassinada uma pessoa por causa de sua orientação sexual diferente. Diferente da dominante na sociedade, diferente das aparências, porque muitas vezes, na nossa sociedade, os homens, pais de família, homens decentes, gente de classe média alta, frequenta e precisa dessas relações tanto quanto outras pessoas, só que tudo disfarçado. Esses crimes são, em geral, crimes de ódio e um grave problema de saúde pública, principalmente por vitimizar jovens, principalmente os transgêneros. Sabemos que as razões para tanto ódio e violência vêm de diversas fontes, mas certamente as igrejas cristãs têm uma dívida histórica e moral em relação a isso, porque legitimaram e legitimam até hoje essa cultura da discriminação, da condenação. Em algumas culturas ancestrais, um dos critérios pelos quais as pessoas sabiam que tinham a vocação para serem mediadoras da relação com a divindade era terem uma sensibilidade afetiva e sexual que transcendia as normas e costumes estabelecidos. Hoje em dia, quem lê ainda agora o romance Memórias de Adriano, da Marguerite Duras, francesa, lembra que o imperador Adriano, quando estava para morrer, disse que ele precisava de encontrar a pessoa que ele achava digna para ser sumo sacerdote do Império Romano e imperador. E aí, quando perguntaram os critérios, ele disse alguém que seja capaz igualmente de amar homens e mulheres, ir para a cama com os dois, ter prazer com os dois. Então, essa pessoa terá suficiente sensibilidade para governar todo o Império Romano. Está lá escrito no romance, vocês podem ler. E é tirado de um dado histórico. Então, hoje em dia, em algumas culturas religiosas, existe ainda essa dimensão, quase como se o sacerdote, a sacerdotisa, fossem pessoas que tivessem transposto as fronteiras de heteronormatividade, de serem dentro da cultura de gêneros que todo mundo conhece. Hoje em dia, quando eu comecei a me inserir muito no candomblé e na Umbanda, havia irmãos, amigos, colegas na Igreja Católica e também em outras igrejas cristãs que me faziam alusões, como se eles estivessem dizendo assim: você está entrando nessa inserção religiosa, cuidado, porque lá a maioria... É claro, a vontade que eu tinha de dizer é a maioria que se assume, aparece e é o que é. E nas nossas igrejas,
que às vezes, não sei se maioria, mas muita, acontece muito, mas é tudo disfarçado, tudo escondido. O que é mais de acordo com Deus? Então, gente, eu estou levantando essas questões fundamentais, mas é fundamental dizer que, diante dessas realidades, é que nasceram as teologias queer, tomando a comunidade LGBTQIA como lugar teológico. E aí, para nos falar sobre isso, nos dizer o que são essas teologias, como é que elas começaram e como é que a gente pode compreendê-las, eu trago aqui a minha querida amiga, irmã, companheira, Ana Esther. Ela mesma vai se apresentar e vocês vão poder beber da sabedoria dela e a gente poder ter aqui uma aula maravilhosa na sua segunda parte. Eu fiz um pouco o ver, ela vai fazer o julgar e nos ajudar a agir. Ana Esther, bem-vinda. Querido Marcelo, muito obrigada por esse delicioso convite para a gente poder conversar um pouco sobre que diabos são essas teologias queer, né? Que queer é esse? Eu fico muito alegre em fazer parte desse momento tão importante para a nossa formação. Agradeço ao seu gentil convite, a toda a equipe que está por trás da produção desse programa. E espero que nesses poucos minutos que a gente tem de conversa, que a gente possa, de alguma maneira, dar um panorama para o seu público sobre o que sejam essas teologias queer. E aqui é importante já salientar que eu parto de um princípio plural de teologias queer, porque eu acompanho uma teóloga, e depois eu vou falar mais sobre ela, peço perdão, e que ela fala que o nome dela é Marcela Althaus-Ried, e ela é uma teóloga argentina, já falecida, mas ela fala que a teologia queer é uma teologia biográfica. Então, quando o corpo LGBT ele se torna esse locus do que fazer teológico, do que ser teológico, evidentemente as produções teológicas serão múltiplas. E a minha proposta hoje é compartilhar um pouquinho do esquema que eu construí para me ajudar nessa compreensão do que seriam as teologias queer. E eu falo a partir de uma caminhada recente, mas muito importante, sobre os estudos queer. Eu sou jornalista, graduada em jornalismo, e depois, justamente por causa da dificuldade de reconciliar as questões da minha sexualidade, porque sou uma mulher lésbica, com o cristianismo, eu entrei para a faculdade para fazer o curso de bacharelado em teologia. Isso é uma jornada de 10 anos. Fiz a graduação em teologia, fiz um mestrado em ciências da religião. No mestrado, eu estudei epistemologias feministas. E aí eu fiz a passagem da teologia feminista para a teologia queer no meu doutorado. Quando eu estudei na PUC Minas, também em ciências da religião, a minha própria comunidade de fé. Eu sou clériga, né? Eu sou uma reverenda ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana, que são a primeira denominação religiosa cristã inclusiva no mundo, fundadas no ano de 1968. Bem, e para a gente começar essa conversa, talvez seja interessante explicar o que é o queer, né? Que palavra é essa e por que ela não faz muito sentido para a gente? O queer é uma palavra de origem anglófona, né? Uma palavra inglesa, que significa estranho, esquisito. E ela anteriormente a isso, anteriormente a essa definição, a esse uso, tem um autor dos estudos queer muito importante, que ele faz uma genealogia desse conceito, e explica que o queer era usado para explicar uma coisa que não tinha explicação, algo que você não consegue dar um nome. E eu costumo brincar, como boa mineira,
que pra gente mineiro é muito fácil entender o queer. O queer é o why. Why. Quando você não... Ó, mentira, é o trem. É quando você não sabe que isso é alguma coisa, você fala que é o trem. Aí eu confundi o trem com o why. Enfim, e depois ele passa por essa compreensão de esquisito e depois ele passa a ser usado, o queer, para identificar as pessoas que a gente chama de pessoas sexo-gênero divergentes, ou seja, pessoas que não estão dentro desse esquema que a gente entende, que a sociedade dita como sendo normal em relação às sexualidades e à relação com o próprio corpo. Ou seja, o queer significava bicha, viadinho, baitola, sapatão, trava, todas essas palavras de uso pejorativo contra as pessoas LGBTs. Isso no contexto dos Estados Unidos, muito fortemente usado no finalzinho ali da década de 60, principalmente, quando era crime ser LGBT nos Estados Unidos e nos bares, a gente que conhece a revolta de Stonewall, a gente sabe que a maioria dos bares tinha placas escrito faggots, stay out, né? Bichas, fiquem do lado de fora. E o queer era usado nesse contexto. Então, resumidamente, pra gente, o queer significa o estranho. E isso faz muito sentido, porque quando a gente depara com essa palavra, a gente fala, que coisa estranha, né? O que isso quer dizer? Bom, e o que acontece para essa transição desse queer estranho se tornar uma perspectiva teológica, né? E a gente tem uma transição que a gente tem que pensar a partir de 3 pilares, que é o movimento social, a academia e a teologia. Quem explica isso para a gente maravilhosamente bem é o André Muskopf. O André, ele é um teólogo, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é um teólogo luterano. E é ele a principal voz dos estudos queer no Brasil, principalmente no que diz respeito a seus embrincamentos com a teologia. O André tem uma produção extensa e um dos seus livros principais, para quem quer, inclusive para quem quer conhecer melhor a teologia queer, é o resultado da tese de doutorado dele, chamada Viadagens Teológicas. E esse livro é um calhamaço de 500 páginas, com muito recurso, feito com muita tensão, né? Aquela tensão nessa busca da reconciliação entre a sexualidade e a espiritualidade. Ele apresenta esse panorama que eu estou propondo aqui para a gente a partir desse tripé, que é o movimento social, a academia e a teologia. Então, tem uma passagem histórica entre esses 3 pilares que elas ajudam a gente a entender como que a teologia queer se estrutura hoje. Quando a gente tinha, isso principalmente, quando a gente traz esses dados históricos, assim, eu não vou colocar em datas, mas é importante que a gente pense isso que estava acontecendo com uma efervescência maior nos Estados Unidos. Então, quando a gente tinha o que era chamado pelo movimento social de movimento homófilo, na academia a gente tinha o que foi chamado de estudos sobre a homossexualidade. E na teologia começou a ser feita uma teologia que era chamada teologia homossexual. Depois, o tempo vai passando, aquele movimento homófilo passa a ser reconfigurado por um movimento de liberação gay, assim chamava a época, né, que era um movimento gay, esse finalzinho da década de 1960, início da década de 1970 nos Estados Unidos, quando a gente tem aquela efervescência dos movimentos identitários, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento gay, e a gente tem esse movimento de liberação gay. Na academia a gente tem o que a gente chama de estudos gays, e na teologia a gente já começa a ter uma teologia que a gente chama de teologia gay, teologia lésbica. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. E depois, quando esse movimento homófilo, que passa para ser um movimento de liberação gay, ele passa finalmente a ser o que a gente conhece hoje como movimento LGBT. E aqueles estudos que antes eram os estudos sobre a homossexualidade, depois os estudos gays, passam a ser os estudos queer,
que é o queer que a gente acabou de explicar. E a teologia passa a ser de teologia homossexual para uma teologia gay e lésbica para finalmente uma teologia queer. Essa passagem, ela não implica um rompimento com o passo anterior, sabe? Isso é cheio de intersecções, de imbricamentos. Tem muitas pessoas ainda que produzem o que a gente chama de teologia homossexual, outras que produzem o que a gente chama de teologia gay e lésbica. O que é importante dentro desse panorama, pautado nesse tripé movimento social, academia e teologia, é perceber que o que a gente está chamando de teologia queer é uma produção teológica de sujeitos LGBTs. Então, o LGBT, que tinha sido retirado da história do cristianismo, não somente retirado, mas condenado pelo próprio cristianismo, ele se coloca no cristianismo como agente teológico. É a partir dele que vai ser feita vai ser proposta uma outra perspectiva teológica. E nesse contexto que a gente tem de uma teologia homossexual, uma teologia gay lésbica, uma teologia queer, existe uma outra tipologia que vai ajudar a gente a entender melhor quais seriam algumas dessas características teológicas. E essa tipologia também foi proposta pelo André Muskov, agora num livro mais recente, lançado pela editora Senso. E é um livro que ele traz um texto que foi, inclusive, publicado pela Ribla anteriormente. E nesse texto, o André propõe uma tipologia da teologia feita a partir desse sujeito LGBT, que se divide em três também. Uma teologia que parte de uma hermenêutica apologética, uma segunda que parte de uma teologia, de uma hermenêutica ofensiva, e por último, uma hermenêutica desde um lugar social específico. Então, eu estou trazendo aqui o conceito de hermenêutica, que com certeza vocês já passaram por ele, que é aquela ideia da interpretação. Como que a gente vai interpretar o texto? Então, o texto, a partir de uma perspectiva LGBT, pode ser interpretado de uma maneira apologética, ofensiva ou desde um lugar social específico. E aí eu vou explicar isso melhor. A apologética, a hermenêutica apologética ou uma hermenêutica defensiva, tem muito a ver com aquela primeira teologia que eu mencionei, que é a teologia homossexual. Em que essa teologia se implica? Ela se implica em olhar para as escrituras sagradas, para o texto bíblico, e tentar compreender aqueles textos que a gente chama comumente de textos de terror para as LGBTs, ou seja, aqueles textos que foram usados historicamente contra os corpos e as experiências de dissidentes sexuais e de gênero. Então, a gente tem alguns textos que são clássicos, né? Por exemplo, Gênesis 19, que é a narrativa de Sodoma e Gomorra. Quem nunca viu alguém desse discurso reacionário, conservador, se dirigir às pessoas LGBTs como sodomitas, né? A gente tem outros textos, um texto muito usado também, que é aquele texto que está em Levítico 22, que fala: não te deitarás com um homem como se deita como uma mulher. Isso é uma abominação. Então, partindo desses textos, que são chamados textos de terror, é proposta uma hermenêutica apologética ou defensiva que se implica em ler esses textos a partir de categorias que foram amplamente divulgadas pelo que a gente chama de teologia liberal, que é o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico. Então, essa proposta teológica, ela se implica em reler esse texto dentro do contexto. O que estava acontecendo ali? O que realmente esse texto queria dizer? Como que ele foi escrito? Onde que ele foi escrito? Para quem que ele foi escrito? É você realmente destrinchar esse texto e perceber que ele tem sido usado historicamente de uma maneira completamente descontextualizada. Então, por exemplo,
ao texto de Gênesis, de Sodoma e Gomorra, tem uma chave importante nessas hermenêuticas de libertação, que é a ideia de que a própria Escritura interpreta a Escritura. Então, tem um texto chave que está em Ezequiel 16:49, que ajuda a ler Gênesis 19. E Ezequiel 16:49 diz: ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Como ler Gênesis 19 sobre Sodoma e Gomorra, dizendo que a questão, o pecado deles tinha sido o pecado da homossexualidade, se a própria Escritura Sagrada nos dá essa chave de leitura, dizendo que a questão ali era social. Outro texto, o texto de Levítico, que eu mencionei anteriormente, dizendo que Levítico 18:22, que diz que não te deitarás com um homem como se te deita com uma mulher, que isso é uma abominação. E essa proposta hermenêutica diz assim, então, se você está lendo isso à risca, vamos ler tudo de Levítico à risca, não é? Você não pode criar animais de estimação de espécies diferentes, então você não pode ter um gato, você não pode ter um cachorro junto, você não pode praticar sexo antes do matrimônio, você não pode comer bacon, você não pode fazer a barba, você não pode ter tatuagem, você não pode comer um peixinho com um camarão. Então, a gente, se tudo tem que ser levado à risca, vamos levar tudo à risca, né? Porque a sensação que a gente tem que é mais do que uma teologia fundamentalista, é uma teologia punitivista, porque ela não é fundamentalista, porque ela não é fundamentalista no sentido de ler toda a Escritura de maneira fundamentalista, né? São textos seletivos, é uma teologia seletiva que se apresenta contra a prática e as pessoas LGBTs. Então, esse seria uma primeira tipologia que a gente chama de hermenêutica apologética ou defensiva. Depois tem uma outra, a hermenêutica, que é a hermenêutica ofensiva ou propositiva, que é justamente aquela que eu mencionei anteriormente, tem muito a ver com aquela teologia gay, a teologia lésbica. Em que essa teologia se implica? O objetivo dela é olhar para o texto bíblico e perceber ali situações que se assemelhem às relações homossexuais, por exemplo. Buscar no texto bíblico, por exemplo, relações homoafetivas. Aí é uma leitura clássica dessa hermenêutica ofensiva e propositiva é o relacionamento entre Jonatas e Davi, por exemplo. E aí o texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ou ainda, em primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 41. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro, choraram juntos. Davi, porém, chorava muito mais. A gente tem um autor no Brasil, que é o Alexandre Feitosa, e ele tem até um canal no YouTube, para quem tiver mais interesse, que ele se preocupa muito com esse tipo de interpretação bíblica, buscando no texto ler essas palavras no hebraico, ou então no grego, no Novo Testamento, para identificar ali essas palavras-chave. Quando diz beijaram, que beijo é esse? Quando diz que ele amou, que amor seria esse? Então, é uma teologia que a gente chama de teologia, eu gosto de chamar essa teologia também de teologia inclusiva, que é a ideia da homossexualidade querer se incluir no texto bíblico. E por fim, dentro dessa tipologia, tem uma outra proposta que o André Musco chama de teologia
desde um lugar social específico, que é justamente essa pegada que vocês estão tendo aqui sobre teologias da libertação, que é a ideia de entender o lugar que do qual essa dissidente sexual de gênero está falando e de onde ela está produzindo as especificidades teológicas dela, né? E eu gosto muito disso, porque a mim me agrada muito mais essa teologia, porque eu não estou preocupada, eu estou menos preocupada com o texto sagrado e mais preocupada com a vida, trazendo aquela clássica, né, declaração de Carlos Mestres, que Deus escreveu 2 livros, a Bíblia e a vida, né? E a vida é maior que a Bíblia. A vida tem que ser maior que o livro, né? E quando a gente lê a vida, a gente está produzindo uma teologia que a gente chama de teologia contextual, que é aqui que a teologia queer se implica em contextualizar as realidades das pessoas dissidentes sexuais e de gênero, como tão bem fez o querido Marcelo na introdução dessa conversa, né? Trazendo esses números absurdos, essa realidade absurda na qual a gente vive e a gente existe, não somente existe, como resiste. E dentro desse lugar, dentro dessa teologia, dessa leitura desde um lugar social específico, a gente tem uma teóloga que eu mencionei no comecinho dessa conversa, que ela é fundamental para a gente pensar uma teologia queer produzida a partir da América Latina, que é a Marcela Althaus-Ried. E a Marcela, já falecida, morreu muito nova, morreu não na Argentina, mas morreu em Edimburgo, onde morou durante mais de 20 anos, tendo recebido finalmente da Universidade de Edimburgo a cátedra de teologia contextual. Então ela produzia muita teologia queer, mas na perspectiva do que ela chama de uma perspectiva pós-colonial. Importante ressaltar aqui a simples diferença entre a pós-colonialidade e a decolonialidade, porque ela faz essa produção teológica num momento histórico específico, no qual muitos autores, muitos acadêmicos do Sul estavam no Norte global, produzindo conhecimento no Norte global, mas a partir da consciência do Sul. Então, é uma teologia que a gente chama de pós-colonial. Ela é produzida geralmente em língua inglesa, né? Circulou mais entre os grupos acadêmicos do Norte. E depois, posteriormente a isso, que é aí que vem o movimento decolonial. Tem um texto da Luciana Balestrin que fala sobre o giro decolonial, que mostra bem essa diferença. Mas é importante situá-la historicamente dentro dessa perspectiva da pós-colonialidade. E ela vai indicando esses elementos coloniais que produziram uma teologia que ela chama de teologia decente. A teologia decente é essa teologia eurocêntrica, branca, rica, produzida por homens heterossexuais e homens cisgêneros. E aqui, para quem não tem muita familiaridade com a categoria de cisgênero, né, da cisgeneridade, explicar rapidamente uma notinha de rodapé. Cisgênero é aquela pessoa que ao nascer, é identificada no corpo feminino. Então, por exemplo, quando eu nasci, o médico disse, é menina. E eu fui criada como menina e eu me identifico como menina. Então, eu sou uma mulher cisgênero, uma mulher que se identifica com o sexo que me foi atribuído no nascimento. Do contrário, as pessoas transgêneros. Então, cisgênero é o oposto de transgeneridade, que é aquela pessoa que não se adequou ao sexo ao que lhe foi determinado no nascimento. Então, essa teologia que a Marcela chama de decente é uma teologia monoamorosa,
né, é uma teologia monogâmica, que não se implica em ampliar a capilaridade do seu amor. E, contrariamente a essa teologia decente, a Marcela propõe o que ela chama de teologia indecente. E aí o texto clássico da Marcela, que é Teologia Indecente, foi publicado no inglês, a gente tem ele traduzido para o espanhol, e a gente tem uma produção dela muito importante, que foi traduzida para o português, que se chama Deus Queer, publicado pela Novos Diálogos e pela Metanoia. E a ideia da Marcela é uma produção teológica queer a partir da América Latina. Então, é uma teologia que lê o texto sagrado a partir de outros textos também. Então, por exemplo, no Deus Queer, Marcela lê a Bíblia junto com Marquês de Sade e permite que a arte ilumine as escrituras sagradas. Então, ela propõe um círculo hermenêutico indecente, na perspectiva da indecência, como essa libertação da regulamentação da teologia decente. Eu fiz esse panorama geral, acho que agora vou abrir a conversa, retomar a conversa com o Marcelo, para a gente poder passar talvez por alguma outra questão que a gente possa trazer mais luz para elas. Mas, basicamente, esse seria o panorama do que a gente tem chamado hoje no Brasil de teologia queer. Que beleza, Ana Esther. Muito obrigado por essa contribuição, por esse testemunho de vida. Quando a gente fala de teologias do cristianismo, da libertação, evidentemente que essa luta, toda essa caminhada de reconhecimento do direito à identidade de todas as diversidades, ela está totalmente dentro dessa luta. E com direito de cidadania. Nessa parte que a gente poderia chamar de agir, certamente que a maioria dos que estão nos assistindo, das pessoas que estão nos acompanhando, devem estar se perguntando, olhando tudo isso que nós dois estamos falando aqui, e eu com isso, não é? E aí, é claro, a resposta é nítida. Você é cristão, você é cristã, você é discípulo ou discípula de Jesus? Se você tem tudo a ver com isso, porque você tem tudo a ver com todo tipo de marginalização, de injustiça, de crueldade humana, e você é encarregada como profeta e profetiza de transformar essa história. No entanto, as pessoas podem continuar a conversa com nós dois, perguntando, tudo bem, está certo, eu entendi que nós todos temos uma missão, primeiro de nos rever e descobrir que a gente ainda tem muitos preconceitos, que a gente ainda tem muita coisa dentro de nós que ainda precisa de mudar com relação a isso, para sermos humanos como Jesus, para dizer palavras da tradição cristã, né? Humanos como Jesus. Agora, o que é que a gente pode fazer concretamente? Que sugestões vocês teriam para nos dar? Daqui a pouco a gente vai falar de bibliografia e de sugestões de atividades. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria, Ana, que você pudesse dizer, se alguém te pergunta, que sugestões você daria? Eu acho que a principal, né, implicação das teologias queer é justamente com o agir, né? Porque, inclusive, André sempre costuma abrir as conversas dele em grupos menores dizendo isso. As questões que a gente está tratando aqui são questões de vida e morte. Então, existe uma urgência teológica para a nossa ação, porque uma chave de libertação aqui implica em uma vida logo ali, né? Em vidas que estão sendo ceifadas
Porque a gente sabe que, não porque somos criminalizados, porque não vivemos nesse estado, mas a gente sabe o poder que a instituição cristã tem na formação das mentalidades, né? Então a gente sabe que nesse cenário de recrudescimento da moral, né, baseado numa falsa ideia do que seria a moral cristã, as casas, as famílias, elas vão ruindo. A gente vê que para uma pessoa LGBT se assumir dentro do seu lar, isso é doído, né? Eu sou ativamente presente nas redes sociais, eu recebo mensagens diariamente de pessoas confessando a dificuldade que elas têm de se assumirem dentro do seu lar. E como em pleno século XXI imaginar isso é tão difícil, mas faz muito sentido, porque essa mentalidade que constrói a nossa forma de relacionar, né, Marcelo? Partindo dessa falsa ideia de moral cristã usada contra as nossas experiências. Então, diante da urgência dessa prática teológica, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que precisamos dialogar. A gente precisa conversar. E para conhecer uma pessoa LGBT, você vai ter que conversar com uma pessoa LGBT. E para conhecer a sua espiritualidade, você vai ter que conversar com essa pessoa. Então, criando essas redes que são fundamentais na nossa construção de um mundo mais solidário, que são as redes de solidariedade, né? Esses pequenos grupos, eu tenho muito apreço à força dos pequenos grupos, porque os pequenos grupos, as pequenas redes, os pequenos encontros, que são a base das teologias da libertação, eles não são somente grupos que empoderam as pessoas, mas são grupos implicados em desempoderar esse necropoder. Ou seja, dando a essas pessoas elementos para que elas consigam avançar, mostrando uma leitura mais libertária das Sagradas Escrituras. Que maravilha. Sabe o que é que me toca mais, Ana? É a liberdade interior, é a veracidade com a qual você fala. Nas igrejas cristãs, às vezes, essas coisas são vividas principalmente nos meios mais ligados ao ministério, tanto em igreja católica como em igrejas evangélicas históricas que eu conheço. Existem grupos gays, existem grupos ou subgrupos que um sabe que o outro e conversa, e eles formam uma patotinha. Agora, tudo na brincadeira, tudo na base da chacota, onde às vezes as próprias pessoas não se respeitam a si mesmas e que a ideologia é reacionária. A ideologia é machista, é patriarcal e é reacionária. Há um livro que foi publicado por um jornalista que fez uma pesquisa no Vaticano e nas cúrias de várias dioceses do mundo, inclusive aqui no Brasil. E ele diz que existem, quase como ele acha uma espécie de poder clandestino, né, desses grupos, mas ligados à direita no mundo. Por que ligados à direita? Porque não se identificam com as lutas de libertação e não se assumem como são, e não levam a sério a questão da identidade, quer dizer, não vivem uma dimensão profética da fé. Então, a gente tem que denunciar isso nas nossas igrejas e a gente tem que conseguir que isso se amplie, que isso se abra, né? Agora, eu ia para uma segunda questão. A ligação entre esta luta e as lutas de caráter mais sociais. Claro, você já explicitou, e eu também no começo, quando falei das mortes, das perseguições, das agressões, das torturas, dos maltratos, que uma coisa está ligada à outra. Mas é interessante, Ana, eu vou propor ao pessoal como tarefa
assisti um filme. E o filme é um filme em inglês que se chama Pride, Orgulho, em português. Eu não sei se chama Orgulho ou se em português tem um nomezinho como Honra e Orgulho, Orgulho e Vergonha, qualquer coisa assim. Eu tenho a impressão que se encontra na Netflix. Eu não estou aqui com o nome do diretor do filme, infelizmente, mas é um filme de 2014. E é a história de um grupo LGBT que decide, foi criado em 1984 em Londres, e decide apoiar uma greve de mineiros, uma greve nacional em toda a Inglaterra. A Margaret Thatcher tinha resolvido fechar umas minas e o pessoal estava na rua. Então, eles resolvem fazer uma greve, mas eles fazendo a greve, eles não têm salário, eles não têm comida, eles estão propriamente numa situação muito difícil. Todos os operários e operárias, né? Mas são principalmente homens. Então, o coletivo LGBT os procurou o coletivo central da greve e disse: nós tivemos uma reunião e nós decidimos apoiar vocês. Aí os mineiros disseram: Deus me livre de aparecer na rua junto de um bando de bicho, né, apoiando a gente. Não quero esse apoio. Demorou 2 dias, 3 dias, eles voltaram para os companheiros e disseram: nós queremos sim, nós estamos precisando, não tem outro jeito. E aí você vê o filme inteiro, primeiro, os mineiros descobrindo a dignidade, a beleza humana, a espiritualidade não cristã, humana, dessas pessoas. E, em segundo lugar, essas pessoas abrindo seus mundos, não somente familiares, não somente afetivos, porque a conversa é toda sobre quem transa com quem. De repente, para uma dimensão muito mais ampla de mudança social e política no país. Então, eu contei isso agora e eu queria perguntar a você como você vê isso no Brasil, na realidade da gente. É interessante. Já estou curiosa, quero assistir esse filme, não conheço, infelizmente. Mas você falou, é justamente isso que a gente tem experimentado rapidamente, né? A esquerda, a gente vê a esquerda no Brasil descobrindo o que a gente chama de progressismo evangélico, são igrejas progressistas evangélicas que já existem na luta, principalmente desde a ditadura militar, né, se colocando, se posicionando contrariamente a essa escalada reacionária. E a gente vê o progressismo evangélico se abrindo à inclusão de pessoas LGBTs, né? Isso é muito importante, porque anteriormente o que a gente compreendia como igreja inclusiva eram igrejas fundadas por pessoas LGBTs. Hoje não, esse espectro aumentou, graças a Deus. As igrejas inclusivas são aquelas igrejas que acolhem as pessoas LGBTs, né? Mas a nossa pauta não é somente pela inclusão, né? Talvez eu seja inclusive contrária à inclusão. Minha bandeira é a bandeira da expansão, porque quando você inclui, a ideia da inclusão, ela traz em si a ideia de um centro dominante que te pega a margem de trás para o centro, e é justamente isso que a gente não quer. Porque o que as teologias queer elas pretendem não é somente incluir LGBTs dentro do espectro do cristianismo, mas mudar a ideia de Deus. A teologia queer, ela não quer libertar apenas o ser humano, o LGBT e a sua prática e experiência sexual. Ela quer libertar Deus desses enquadramentos. E eu falo isso com muita alegria, sendo parte hoje de redes muito grandes e amplas, com pessoas muito implicadas politicamente com a esquerda dentro do Brasil. Então, eu fico muito feliz em ver essas igrejas, que a gente chama de igrejas progressistas evangélicas, nessa abertura. Feliz em poder dialogar profundamente com os grupos católicos. Hoje mesmo recebi mais um convite para estar num grupo católico em uma conversa. Então, assim, o ecumenismo, né, a gente amplia o escopo do ecumenismo, querendo revelar ao outro não somente a face de Deus, mas o corpo de Deus, né? Que não somente é o rosto do outro que me traz Deus à memória, como Levinas
lindamente nos ilustra, mas o corpo do outro também. Que beleza, que coisa linda. Então, agora nós vamos para a parte mais de prática, né, de bibliografia. Eu já estou. Esse filme, eu posso depois colocar para vocês o título exato e diretor e tudo, onde se encontra, mas eu mesmo não consegui vê-lo inteiro, eu li a recensão, por isso é que eu estou dizendo aqui, porque se trata disso. Eu vi na véspera agora do curso, então eu não tive condições de ver ainda o filme. Mas existem outros trabalhos iguais, né? Diga, Ana. Na linha filme, eu vou deixar aquele filme para o final de semana, né? É um filme lindo que chama Orações para Bob. É um filme lindo e trata justamente dessa dificuldade da família aceitar o seu filho mal, enfim. É um filme que tem que ser visto, já antigo, década de 90. Esse está na Netflix. Orações para Bob está na Netflix. Tá, eu acho que está no YouTube também. E livro, eu vou fazer aquela sugestão do André, né, do Viadagens Teológicas. Ele não está disponível mais para venda, está esgotado. Mas você pode baixar no banco de teses, né, porque foi uma tese publicada na Faculdade Este, Escola de Ensino Superior, lá de São Leopoldo. A editora Censo acaba de publicar 3 livrinhos do André. E os livros têm um título muito provocador. Nem santo te protege. O Anderson vai mostrar para vocês aí a capa do livro. Depois tem um outro que se chama Que Comece a Festa. E o outro tem um título ainda mais provocador, quase agressivo, né? Viado não nasce, estreia, não morre, vira purpurina. Então, esses 3 livros eu não vi ainda, saíram agora pela editora Censo, são do André Moscoff, e acredito que eles ajudam a gente neste campo, não é? Não. Inclusive, eu citei esse da festa, eu li os 3 livros, tive a grata oportunidade da Revista Censo de ler os livros antes deles serem publicados, e são fundamentais. Então, acho que tem que fazer o pacote André Moscoff e passar um tempo com eles. No meu Instagram também, @AnaEstherBH, tem muita sugestão literária lá nos destaques dos stories. Muito bem, gente. Acho que a gente chegou no final da nossa aula. O Darlan e a Eudete vão fazer agora essa conversa que eles fazem de síntese, né, que é sempre muito criativa. A Ana Esther fica com a gente para no final dar a bênção. Muito obrigado. Um beijo no coração. Eudete Emanuele. Às vezes eu fico sem saber, parece até que é caô nosso, né? Toda aula a gente fica assim, no pino da emoção, porque são partilhas de vida, são muito mais que aulas, são partilhas de vida, são aprendizados de toda uma vida. Então, é muito complicado estar aqui nesse momento para fazer o resumo, destacar as partes que nos chamaram a atenção. Mas, como é a nossa missão, vamos lá, o que você destacou dessa aula, Eudete? Eu concordo com você, Darlan. Esse curso, ele é muito interessante porque ele faz essa ligação, né, que a gente acredita muito nas nossas comunidades, entre a fé e a vida. Então, é um curso que traz, de fato, elementos, assuntos, para que a gente possa fazer uma reflexão, mas, principalmente, traz testemunho, traz partilha de vida. Então, isso é muito forte, isso mexe muito com a gente. Marcelo abriu a aula trazendo dados de violência, a questão da violência contra as pessoas, a comunidade LGBTQI+. Então, isso tudo mexe muito com a gente. Eu não vou me alongar muito nos destaques, mas, para mim, eu fiquei fazendo muitas memórias quando a Ana Esther falou da questão da escuta, da importância da gente escutar as pessoas. E essa palavra dela, esse chamado dela, me fez fazer memórias de muitas escutas de jovens que eu fiz durante a minha trajetória na Pastoral da Juventude. Então, isso veio muito assim forte em mim.
Eu fiquei lembrando das vozes engasgadas, das vozes silenciadas, das libertações que ainda estão por vir. Então, isso tudo foi mexendo comigo e eu fazendo memória disso tudo, mexeu muito comigo, com a minha sensibilidade. Então, não é bem um destaque, é também uma partilha do que realmente mexeu comigo. E uma coisa para mim também que é muito importante, a aula de hoje para mim foi fundamental, porque é uma temática que a gente termina na desculpa de não entender, porque eu não entendo, não compreendo, não sei qual é a sigla que eu devo usar, e termina se afastando da temática e se afastando das pessoas. Então, acho que a aula de hoje foi muito interessante para dar um pontapé nesse estudo, nesse aprofundamento, para que a gente possa conhecer mais e, assim, amar mais e cuidar mais das pessoas. Com certeza. Eu acho que essa aula de hoje, se eu tivesse assistido lá no início da minha militância na Pastoral da Juventude, eu teria conseguido ajudar muitos mais jovens, né? Muito mais adolescentes que não sabiam o que estavam entendendo com o seu corpo, com a cultura, né, que tinha a sociedade ao se descobrir homossexual, né? Eu passei por situações onde pessoas diziam que estava a ponto de tirar a vida, porque tinha certeza que a família não ia aceitar. E esse lugar, falar de teologia queer é falar da pessoa humana na centralidade de Deus, ainda sendo homossexual, porque isso não nos exclui de Deus, às vezes até o contrário, né? Então, para mim, é muito forte falar dessa teologia, falar dessa forma de ser igreja, de estar com esse Cristo, que não exclui ninguém, muito pelo contrário, abraça e ama. Para mim foi muito forte, é uma aula assim que eu super indico, principalmente a quem já trabalha com jovens, né? Porque na maioria dos casos são os jovens que passam por esses dilemas, que ficam sem saber como seguir, como continuar, e essa teologia, essa ciência nos capacita muito melhor para isso. Então, a aula de hoje foi assim. Obrigado, Senhor. E só mais uma questão, que ela indicou um filme, a Ana Esther, né, Orações para Bob, que eu assisti quando eu estava fazendo a especialização em juventude. E é um filme que mexeu muito comigo. E assim, eu reforço a indicação de Ana Esther, principalmente para as pessoas que estão começando a estudar essa temática, começando a se aproximar dessa questão. Assistam o filme, vale muito a pena. E para toda pessoa que trabalha com jovens também, né? Principalmente, ou com o público, eu acho que super vale a pena. Muito bem, vamos ver aí quais são as repercussões que a gente vai dialogar na sexta-feira, na nossa roda de conversa, a partir dessa belíssima aula. Então, nós vamos chamar de volta a nossa tela, o nosso querido Marcelo Barros e também a Ana Esther, para que a Ana Esther possa dar uma bênção final nessa nossa aula de hoje tão linda. Eu vou agora trazer, nesse momento de espiritualidade, a minha bênção é um poema, porque a nós, pessoas LGBTs, que por tanto tempo foi negado o acesso às escrituras sagradas, porque nos condenou durante tanto tempo e ainda nos condena, a gente aprendeu a ver Deus em outras coisas, né? E eu trago um poema como bênção final. Deus não é um conceito, não é um dogma, é mais que uma causa. De que Deus falamos? Com que Deus sonhamos? Santa Teresa de Ávila tem aquele pequeno poema, conhecido mundialmente, que diz: só Deus basta. Com respeitoso carinho, eu digo à grande Teresa: só Deus basta, Teresa, sempre que for aquele Deus, que é Ele, que é ela, e todos, e tudo em comunhão. Dom Pedro Casaldáliga. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Ana Esther. Muito obrigado, Marcelo, né, por esse conjunto de tantas coisas boas que estamos vivendo aqui. E a gente se encontra sexta-feira na nossa roda de conversa. E na próxima semana tem mais aula. Beijo no coração. Boa semana para todos. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.
Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido eu toda a vida soube. Quantas vezes, quantos diversos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão e capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge,